Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, onde a palavra do Senhor diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O livro de 1 Reis está relatando uma história de fé, de milagres e de muito conflito espiritual, que ressalta a fidelidade de Deus e a importância de adorá-lo exclusivamente. É um momento crucial na vida de Elias e na história de Israel, onde se destaca a necessidade de escolher a quem servir de verdade e reconhecer o Deus verdadeiro. É também no capítulo 18 que encontramos o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus interveio respondendo à oração de Elias e mostrou que o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Elias, na verdade, não só enfrentou os profetas de Baal, mas enfrentou também uma realidade de um povo que estava sendo reinado por uma apostasia. O chamado de Elias foi especificamente para despertar o povo de Israel diante da situação espiritual que eles estavam vivendo e restaurar a comunhão, a fidelidade e a aliança com Deus. Foi no meio deste cenário que Elias, no versículo que lemos, chama a atenção do povo para decidirem qual Deus querem servir, deixando bem claro que é impossível servir a dois senhores. Elias estava dizendo para o povo para eles ou servirem ao Deus verdadeiro ou a Baal, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Ora adorava a Deus e ora adorava Baal. Eles queriam agradar aos profetas adorando a Deus e em alguns momentos eles queriam agradar a Jezabel, que era esposa do rei Acabe, e com isso obtinham alguns favores na corte. E Elias mostra o tanto quanto isto era um absurdo, uma aberração diante de Deus. Quando fazemos a aplicabilidade desse episódio aos nossos dias, vemos a mesma realidade, só que em tempos diferentes. Pessoas continuam vivendo essas mesmas aberrações e absurdos de tentarem servir a dois senhores. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, é mais que sabido que qualquer divisão de dois pensamentos entre servir a Deus e viver sobre o bel prazer ao mesmo tempo, servir a Deus e servir aos seus desejos desenfreados, é desprezo e falta de amor a Deus e a sua obra. Muitos até tentam viver assim, mas chega-se um tempo que a decisão é feita automaticamente. Não existe controle nem equilíbrio espiritual para agregar uma vida mundana a uma vida com Deus. Ou é uma coisa ou é outra. Moisés tinha esse problema de dubiedade. Moisés tinha duas mães, uma escrava e uma alteza. Ele tentava conviver com dois povos, os egípcios e os hebreus. Vivia na região do Egito, mas hora ou outra ele ia visitar sua família na terra de Gósen. Quando ele estava pelo Egito, se vestia como um egípcio. Qualquer um que visse Moisés, mesmo que não o conhecesse, iria dizer que ele era um egípcio, por causa de seus trejeitos. A própria irmã de Moisés, quando se encontrou com ele, disse que se encontrou com um egípcio. Só que todas as vezes que Moisés ia visitar seus irmãos, ele queria ser hebreu, porque o coração dele era hebreu. Mas até os irmãos, ao olhar para ele, dizia que ele era um egípcio. Moisés carregava com ele esse contraste. Ele não conseguia ser igual aos seus irmãos no meio dos hebreus, porque não tem como você ser absoluto quando você conserva em você cultura de dois mundos diferentes. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele pede para que sejamos imitadores de Cristo. E quando somos imitadores de Cristo, temos que fazer o que Cristo faria, ir onde Jesus iria. Ninguém vai conseguir imitar a Cristo em lugares que Jesus jamais colocaria seus pés. Não dá para fazer o que Cristo faria com coisas que Jesus jamais ousaria fazer. Primeiro que para imitar a Cristo é necessário conhecê-lo intimamente.
E só se conhece Jesus em sua profundidade estando com ele onde ele está, nos lugares em que sua presença é manifesta. Alguém que não busca essas condições jamais será parecido com Jesus. E ninguém conseguirá ver Jesus numa vida que tem aparência egípcia. Elias mostrou ao povo hebreu quem era o verdadeiro Deus. Jesus disse que não há como servir a dois senhores. Moisés teve que sair do Egito para se parecer com o hebreu. E eu quero te convidar, através dessa reflexão, que você faça uma análise de sua vida, de suas culturas, do seu mundo, para que você possa buscar boas escolhas nas questões espirituais. É bem verdade que existe um caminho fácil, o caminho de seguir a sabedoria humana e a vontade própria. Mas esse caminho, ele leva à perdição, esse caminho não oferece resistência, não existe nenhum tipo de esforço para chegar à perdição. Basta seguir o fluxo da multidão, o caminho conhecido como o caminho da porta larga. Já o outro caminho, o caminho que Elias mostrou para o povo de Israel, o caminho do deserto que Moisés teve que passar, este é o caminho apertado, o caminho da sabedoria divina, o caminho que encontramos somente através da conversão em Cristo Jesus, o caminho que conduz para a vida eterna ao lado de Deus. E é exclusivamente este caminho que esta reflexão quer te levar. São dois caminhos, um que conduz para a vida e outro que conduz para a morte. Escolha, você está tendo a oportunidade nesse dia de escolher o caminho que te conduz para a vida. No Salmo de número 1, versículo 6, está escrito que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre a nossa vida e que sejamos sábios em todas as nossas decisões e que nenhuma delas sejam tomadas sem o direcionamento do Teu Espírito. Peço também que o Senhor fortaleça a minha vida e também dessa pessoa que está ouvindo essa reflexão e orando juntamente comigo neste momento. Que ela seja fortalecida pelo poder do Teu Espírito e que, se houver alguém em dúvida em qual caminho seguir, que possa ter sabedoria para escolher o melhor e único caminho, que é Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.